Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais estratégicos do livro de Atos, quando um homem se levanta no meio do sinédrio e muda completamente o rumo da decisão contra os apóstolos. Esse homem é Gamaliel. Mas antes de entender o seu argumento, precisamos compreender dois personagens que ele cita como exemplo: Teudas e Judas, o Galileu. Vamos começar com Teudas. A Bíblia menciona Teudas apenas uma vez, em Atos capítulo 5, versículo 36. Gamaliel diz que ele se levantou dizendo ser alguém importante, reuniu cerca de 400 homens, mas foi morto. E após sua morte, todos os seus seguidores se dispersaram. A Escritura não traz mais detalhes sobre ele, porém o historiador judeu Flávio Joséfo registra um homem chamado Teudas, que liderou uma revolta, prometendo sinais sobrenaturais, dizendo que dividiria o Rio Jordão. Muitos o seguiram, mas o governo romano interveio, matou Teudas e dispersou seus seguidores. Mesmo existindo debate se é o mesmo Teudas citado em Atos, o padrão é claro: um líder carismático, uma promessa grandiosa, um fim violento e um movimento que não sobreviveu. Agora vamos para Judas, o Galileu. Esse personagem tem um registro histórico mais sólido. Além de Atos 5:37, ele também é mencionado por Flávio Joséfo com mais detalhes. Judas, o Galileu, surgiu no período do recenseamento ordenado por Roma. Ele liderou uma revolta contra o domínio romano e ensinava algo extremamente radical: que o povo judeu não deveria pagar impostos, pois somente Deus era o seu rei. Ele não era apenas um rebelde político, ele carregava uma ideologia religiosa e nacionalista. Esse movimento deu origem a um grupo conhecido por sua resistência extrema, que mais tarde estaria ligado às revoltas judaicas contra Roma. Mas assim como Teudas, Judas também morreu. E o que aconteceu? Seus seguidores se espalharam. O movimento perdeu força, perdeu unidade e não conseguiu se sustentar. Agora, entendemos o cenário. 2 líderes, 2 revoltas, 2 movimentos que começaram com força, mas terminaram em dispersão. E é exatamente nesse ponto que entra o argumento de Gamaliel. Gamaliel não era um homem comum. Ele era um fariseu altamente respeitado, doutor da lei, influente dentro do sinédrio e reconhecido por sua sabedoria. A tradição também o aponta como mestre de Paulo de Tarso. Quando ele se levanta, não fala com emoção. Fala com discernimento histórico e prudência espiritual. Ele diz: homens de Israel, atentai bem ao que ides fazer a estes homens. E então ele constrói seu argumento usando a história. Teudas se levantou, morreu, e seu movimento acabou. Judas o Galileu se levantou, morreu, e seu movimento acabou. E então ele conclui com uma das declarações mais profundas de Atos: se este conselho ou esta obra vem de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Perceba a profundidade disso. Gamaliel não está defendendo os apóstolos diretamente. Ele está estabelecendo um princípio. Movimentos humanos dependem de homens. E quando o homem cai, o movimento cai junto. Mas aquilo que nasce de Deus não depende da permanência de um líder humano. E aqui está o ponto central que transforma tudo. Teudas morreu, e seu movimento morreu com ele. Judas morreu, e seu movimento perdeu força. Mas Jesus morreu, e o seu movimento começou a crescer ainda mais. Os apóstolos não se dispersaram por medo. Eles se espalharam com propósito. Não foi desorganização. Foi missão. Não foi fracasso. Foi expansão. Gamaliel, sem perceber, estava reconhecendo um sinal poderoso. Algo diferente estava acontecendo. Porque aquele movimento não estava seguindo o padrão dos homens. E a história confirma. O que começou com poucos homens em Jerusalém alcançou nações. Atravessou séculos e continua vivo até hoje. Nem tudo que cresce é de Deus, mas tudo que é de Deus permanece. E aquilo que realmente vem de Deus, ninguém pode destruir.